Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos. Aliás, esse tema que vamos abordar dentro do quadro Vida Longa, aqui em nosso programa, justamente agora, com o Dr. Cláudio Neves, médico, geriatra, gerontólogo, é um assunto, eu diria que um tanto quanto polêmico e que causa até uma certa preocupação, e você tem que ficar atento à explanação que será feita aqui, porque realmente é um tema muito preocupante. Depressão e suicídio. Realmente é preocupante isso, né? Até o tema, o título que vamos apresentar aqui agora é um pouco preocupante e pesado. É preocupante, Ludwig. Tem crescido no mundo, é motivo de campanhas. No mês de setembro se faz o Setembro Amarelo para isso, para alertar, ser um mês de campanha intensa, alertando a humanidade, a todas as pessoas sobre o grande risco de suicídio. E a gente tem que alertar que o maior fator de risco realmente ainda para o suicídio é o processo depressivo, é a depressão. A depressão, que é uma doença que muitas vezes é menosprezada e grande parte da humanidade não trata devidamente. Menospreza ou tem tabu, preconceitos, não busca o profissional para tratar. Antes de começar, a gente tem que dizer, a depressão pode ser tratada por qualquer profissional médico, não precisa ter, o psiquiatra é o mais capacitado, mas vários colegas médicos podem tratar a depressão e isso não pode ser deixado menosprezado, as pessoas não podem ter receio. Então é importante alertar, a depressão não é uma frescura, é uma doença, ela se dá por uma alteração de uma queda do mediador químico cerebral relacionado ao humor, há uma alteração bioquímica cerebral que favorece o processo depressivo e esse processo depressivo está relacionado ao grande temor, que é a questão do suicídio, que está mais presente em pessoas que muitas vezes utilizam, abusam de substâncias, pode ser até medicamentos, de forma errônea, álcool, drogas, como um todo, tem uma história às vezes de trauma na infância, de abusos na infância, tem uma predisposição genética, então realmente há uma tendência maior. A depressão, o suicídio é mais eficaz, é mais feito com maior eficácia pelo homem. O homem é mais competente que a mulher nisso, ele ganha. Ele, quando ameaça o suicídio, ele consegue concretizar o suicídio com mais eficácia do que a mulher. Tem crescido, é maior na questão nos jovens, na idade de um adulto jovem. E tem crescido também, dá um alerta, nas pessoas acima de 70 anos, principalmente as que moram só, a questão da solidão, o isolamento social. E mais frequentemente nessas pessoas acima de 70 anos, nos homens, os homens viúvos, os homens que moram só. Apesar de nós termos mais viúvas que viúvos, os homens vivem menos que as mulheres, a expectativa de vida da mulher em nosso país é 7 anos maior que o homem. Esse homem trabalha um pouco mais, se aposenta um pouco mais tarde, a mulher se aposenta um pouco mais cedo. Nós temos mais pensionistas mulheres que homens. Apesar de termos mais viúvas, são os viúvos que cometem com mais frequência suicídio a partir dos 60 anos. Os homens, nesse ponto, eles têm uma desvantagem nesse sentido. Então, a gente tem que alertar as famílias para um cuidado. E quando se tem uma ameaça de interesse em não mais viver, não precisa falar na palavra morte, deve-se dar uma atenção especial a essa pessoa e correr em busca de auxílio profissional para realmente evitar o possível suicídio que pode acontecer. Não menosprezar, não tenho mais interesse pela vida, para que viver, eu tenho vontade de morrer. Então essas frases ou frases indiretas não devem ser menosprezadas pela família, e isso vale para qualquer idade, inclusive adolescentes, e aí as pessoas têm que estar atentas e buscar realmente auxílio profissional. Eu gostaria, doutor, que o senhor elencasse aí aquelas 3, 4, 5 itens que provocam esse tipo de coisa que pode levar a pessoa até um suicídio. Pronto, a obesidade extremada seria um dos motivos também? O suicídio está relacionado a doenças crônicas também. Doenças que trazem dor, que trazem sofrimento físico, que trazem angústia, que estressam. Então, todo fator estressante, seja no jovem, a desesperança profissional, a incerteza de um sucesso profissional, um conflito interno existencial, seja de origem profissional, sexual,
existencial de qualquer maneira, familiar, de conflito, pode levar a uma alteração de humor. Você tem a predisposição genética, que leva a um processo... Aí já é um 50%. Então você tem, a gente tem que levar. O fator de risco para a depressão é a questão genética, né? A história de vida social, os traumas, o bom aprendizado, a história de vida na infância, isso tem importância grande, o aprender a superar, se a pessoa não aprendeu, se esse condicionamento psicológico é importante, né, a gente colocar. E aí, as fatalidades, os acertos, os caminhos que a vida traz para a pessoa, e ela no caminho pode encontrar situações que tragam maior sofrimento e que ela pode não ter tido uma base para ter capacidade de superar esse desafio físico, espiritual. Então ela precisa, muitas vezes, de um auxílio, de uma ajuda. Então é importante a gente alertar que a gente tem todos esses fatores. E aí o que acontece? A questão da obesidade, ela pode ser até consequência do processo depressivo. Ela pode ser causa e pode ser consequência. Muitas pessoas, quando tem um processo depressivo, elas se entregam e às vezes desistem. E para compensar um sintoma comum da depressão, que é a ansiedade, elas acabam tendo perda do controle dietético e comem de maneira compulsiva, né? E levam ao excesso de peso. Então, você pode ter a depressão pela obesidade e a depressão causando então, a obesidade. Você está colocando aí de forma... E pode isso se transformar em algo, um ciclo vicioso negativo que traz realmente um risco maior. É muito preocupante. É muito mesmo, preocupante. Então, a questão do suicídio está relacionada a doenças crônicas. A obesidade pode ser uma delas, trazendo problemas, desconforto, não só de imagem, de autoestima, como também físico, e pode precipitar um processo, um quadro de suicídio. A gente tem que ter cuidado nessa tem que estar atento a isso. É importante alertar a população. Hoje o lema é falar sobre o problema para que alerte e evite. Cerca de 90% das situações dos suicídios poderiam ser prevenidos se as pessoas tivessem consciência sobre a situação e buscassem auxílio. Isso já está provado. Hoje no Brasil, o suicídio mata mais do que qualquer câncer isolado. As pessoas não sabem disso. Vão ficar espantadas. A cada 45 minutos, em média, ocorre um suicídio no Brasil. Mais de 30 por dia. No mundo, a cada 45 segundos. Então, a incidência cresce. E a tendência, com a questão da instabilidade social, crise financeira, desemprego, esses fatores estressantes sociais, incertezas para o jovem também, para o idoso também, por assistir a família, às vezes, e ter o sofrimento não só financeiro, como também de pouca perspectiva, às vezes profissional para a família, para o futuro, e a gente assiste isso no consultório. A gente atende a pessoa idosa, atende o filho, às vezes atende o neto, e a gente assiste, às vezes, pessoas já com 20 anos, 30 anos, em conflito sobre como vai ser meu dia amanhã, como será minha vida amanhã. E tudo isso pode levar realmente à alteração de humor, esse estresse, ele precipita a alteração de humor, processo depressivo, e isso é fator de risco. Então a gente tem que estar atento a isso aí. Você citou aí, eu acho que uns 4 ou 5. Eu gostaria que você destacasse aquele como o maior, o número 1. Você não citou a questão de ordem conjugal, que tem acontecido muito, Também, né? tem os conflitos familiares. Isso. E aí entra a questão conjugal também. Então você, nesses conflitos conjugais, você também tem processos depressivos, tem tudo que traz estresse, né? Todas as situações de estresse, heranças, a gente assiste a questão de partilha familiar, todas essas situações que podem levar a conflitos. Se você não tem um bom preparo e tem uma predisposição, esse fator estressante pode precipitar um processo depressivo, e todo processo depressivo, a depender da intensidade, se é uma depressão grave, tem a questão, se manifestar a questão sobre desinteresse pela vida, isso é fator de risco. O suicídio merece a campanha de alerta, e é bom dar atenção ao próximo, é bom conversar com as pessoas que não estão bem, se possível fazê-las ficar mais abertas sentimentalmente, até se quiserem chorar, deixar chorar, aprender a ouvir com amor ao próximo, com carinho, ouvir e encaminhar, se possível, a um profissional, convencer, primeiro ouvindo, tendo paciência. Às vezes uma pessoa amiga é a primeira pessoa que pode ajudar, que pode alertar, pode ser um familiar. Então é importante saber ouvir, não conflitar, concordar sempre nesse momento de aflição, não entrar em conflito. Isso favorece uma interação maior, a que a pessoa tenha uma empatia maior por você e aceite sua sugestão posteriormente. Tem que ter essa sabedoria, esse carinho, esse amor na abordagem. Isso pode ser feito por um líder religioso, por uma pessoa de uma universidade, uma escola, um professor. Às vezes é o primeiro caminho para salvar uma pessoa e ajudá-la nessa questão de uma depressão maior, diminuindo o risco de uma fatalidade futura. Mas aí a pessoa, o técnico com a condição
balizada para resolver esse tipo de problema seria mais diretamente o psicólogo? O psicólogo, ele tem um papel fundamental na resolução dos conflitos. Se essa pessoa consegue desabafar, chorar, a gente já fez um programa sobre os benefícios do chorar aqui, a importância da lágrima, a gente já falou sobre isso. Se as pessoas procurarem, vão achar. É bom até para baixar a pressão arterial, né? Tudo. Então, chorar. Então, um bom profissional, um bom psicólogo que vai fazer essa pessoa realmente, vamos dizer assim, de compensar seus conflitos, desabafar, ela vai ficar mais aliviada a cada sessão. Isso é muito importante no processo de tratamento da depressão. Tem a terapia comportamental cognitiva, hoje aplicada por alguns psicólogos, traz um resultado bom. E pode ser feito tratamento conjugado com tratamento médico. Se precisa usar antidepressivos, um alerta grande. Reiki Master também, né? Tem vários. Hoje em dia tem até testes, mapeamento psicofarmacológico para ver quais medicamentos a pessoa tem melhor afinidade para usar menores doses. Já faz teste, esses mapeamentos, painéis psicofarmacológicos para estudar no perfil genético da pessoa qual medicamento ela tem uma resposta melhor para a depressão. E um alerta grande: nenhum tarja preta é antidepressivo, nenhum sedativo, medicamento feito com receita azul é antidepressivo. Ele é sedativo que pode ser usado no momento de ansiedade durante um processo depressivo. E as pessoas, às vezes, têm pelo contrário. Muitas pessoas têm ansiedade e por consequência do uso do sedativo. O sedativo verdade. Pode causar depressão. Isso aí que você tarja coloca preta, agora é muito importante. Isso é importante né? alertar. O tarja preta pode causar depressão. Alivia a ansiedade momentaneamente, mas a longo prazo pode levar a um desânimo, a uma falta de alteração. Ele não é curativo, ele apenas ameniza. Ameniza o sintoma da ansiedade. Então tem que ter uso adequado pelo profissional, revisão, não ficar usando de forma aleatória, tentar ter um controle, ter um cuidado, um carinho grande nesse sentido. O tratamento da depressão deve ser muito bem feito, com muito carinho, e hoje você tem várias alternativas maravilhosas para amenizar sintomas e ter menos efeitos colaterais. Então é importante dar atenção a isso. E aí a gente tem que falar da prevenção. Sim, terminar o programa falando a prevenção é muito importante, né? Como prevenir depressão, como prevenir o risco de um suicídio. Aí a gente tem que falar em algo que é importante: condicionar o ser humano para a superação, para enfrentar as adversidades. Já falamos aqui antes. Então é importante que essa pessoa aprenda desde jovem que os desafios podem ser superados, e só vai entender isso e vai viver isso quem realmente cresce e cultiva a fé em seu ser. E a fé é realmente talvez o maior fator preventivo para um processo depressivo ou até um suicídio. Então, ter fé que vou superar, ter fé que, por pior que seja a situação, ela tem um porquê e eu vou ter algo de bom ao final. Então, acreditar na superação. Então, isso é importantíssimo. Por mais difícil que seja a situação, eu vou poder superar. Então, se eu cultivo fé e acredito que, por mais tenebrosa, difícil seja a situação, eu vou conseguir superar, ou se não superar, eu vou entender e vou me confortar, porque tenho fé, essa fé vai me dar paz. Então a paz, a serenidade, ela é calgada, ela vai evitar estresse e ela só existe verdadeiramente, de forma forte, se você tem verdadeiramente fé. Mas aí eu acho que, partindo desse princípio aí, eu acho que a situação mais que deveria ser adotada, aí entra a questão cultural, era justamente a partir da própria família, do seio familiar, antes da escola. Porque se você cultiva de forma paulatina, mas sempre martelando aquela questão, aquela coisa, né? Se você conhece uma determinada família que usa desse artifício, é porque essa família tem, acima de tudo, um conhecimento das coisas totalmente diferente daquilo, porque a gente pode fazer uma análise de forma en passant com relação à família brasileira. Você sabe que nós temos muitas coisas que não condizem com aquilo que nós deveríamos adotar em nossa própria vida. E é muito raro você encontrar uma família que tem essa preocupação. Seria o essencial. É verdade. Temos que entender, as pessoas têm que entender que a educação na escola ela é importante para trazer conhecimento, mas o aluno a cada dia tem um novo professor, a cada dia tem uma nova sala de aula, mas esse aluno tem o mesmo pai e a mesma mãe. Então é esse mesmo pai e essa mesma mãe que tem que ser realmente a luz de capacidade, de superação, de ensinar os caminhos para a vida.
o conhecimento na escola, alguns professores ajudam, A são escola referências apenas pra éticas, burilar, mas né, a cada situação. pai e mãe não podem esquecer do seu grande papel de referência, de apoio e de ensinamento na questão de enfrentar as dificuldades de superação para a criança, para o jovem e para aquele filho já adulto também que continua muitas vezes ouvindo pai e mãe. É importante essa relação familiar, essa relação de respeito. suma importância. E aí o jovem merece e deve estar atento a ter humildade, aprender a ser humilde e ouvir um pouco aqueles que têm um pouco mais de experiência. A juventude precisa parar mais com o celular, mais com os jogos e ouvir um pouco mais os adultos. É muito difícil. Parar Mas com o celular. temos que alertar. Temos que alertar, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Agora, tenho certeza que o nosso telespectador hoje vai puxar esse tema, esse programa de hoje, para uma reflexão, mas uma reflexão profunda. É preciso que nós tenhamos, acima de tudo, atitudes para provocar esse tipo de coisa, não permitindo que seja desencadeada uma questão tão grave como é justamente a questão que nós abordamos hoje. Doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Nos aguarde, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a segui-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. Sétimo Congresso Espírita de Sergipe, 27, 28 e 29, no Teatro Tobias Barreto. Tema: Evangelho, Fonte de Luz. www.fees.org.br